Eu quero dizer para vocês o seguinte: a ideia de hoje é de a gente poder fazer aqui um seminário, debate, voltado para a militância sindical, popular, política, apesar até incompreensível do esvaziamento, do ponto de vista de que esse seminário aqui é uma das atividades que seria o ponto de chegada a partir das reuniões que nós fizemos. Nós estamos a fazer há mais de um mês atrás. Qual é o sentido do dia de hoje? É a gente escutar pessoas que têm trabalhado com as diversas áreas que compõem o edital lançado pelo prefeito de Florianópolis com relação à licitação para as empresas operadoras do sistema de transporte. E é óbvio que a gente sabe que esse procedimento vai se desdobrar para a região metropolitana como um todo. O que acontece em Florianópolis, o que aconteceu em Florianópolis, aliás, já vem acontecendo, né? Porque esse sistema de troco alimentador, terminais, bairros, fazendo intercepção, fazendo baldeação, tudo mais, já está sendo implantado, o terminal da Palhoça já está funcionando, já funciona da mesma forma, né, que funciona aqui, e tem mais 11 terminais projetados pelo CETER para a região metropolitana toda. Imagino que isso vai virar, né, se efetivamente se implantar esse modelo com essa concepção dessa forma. Fazer um trabalho bastante coletivo, participativo, porque qual é o objetivo disso aqui? É armar a nossa militância, é armar os dirigentes sindicais, armar o pessoal do movimento popular e tudo mais, no sentido de nós, ao final do dia, tirarmos um calendário, que é essa proposta. Não sei se ela vai ser aprovada ou não, mas a proposta é tirar daqui um calendário de debates regionais, pelo menos aí uns 10 ou 12 assembleias populares nas regiões, né, para levar esse debate para a população e tentar quebrar essa lógica, né, do governo municipal, que é de não ter debate, empurrar goela abaixo, né, o seu projeto, a sua visão, né, de permanência dessas empresas por mais algumas décadas. Tá certo? Do ponto de vista da ação, também nesse documento que a gente tinha colocado, nós teríamos duas linhas de intervenção, então, né? Uma linha de movimento aberto, público, de debate, de tentar envolver a cidade, fazer luta, né? E uma linha no plano institucional. Então, bom dia a todos, espero que todos tenham um bom proveito, né? Vamos fazer o trabalho. Bom dia, então, todos. Meu nome é Lino Pérez, né? Bom, eu sou professor da Universidade Federal, já me aposentar, e eu trabalho há alguns anos na parte de habitação e planejamento urbano, né, também. Nesse sentido, eu tenho vários pontos em comum com o professor Elson, ele é da engenharia de arquitetura, do planejamento urbano, né? Bom, o caso do diretor mais recentemente, e também a mobilidade urbana. Mas sou professor de história também, importante, da arquitetura, do urbanismo, já há muitos anos. Né? Então, portanto, a questão do modelo que nós temos hoje implantado nas cidades brasileiras, no mundo, né? Bom, nós sabemos centrado no automóvel. Né? O professor Elcio falaria um pouco sobre isso, que chama de modelo de mercado, o modelo de mercado no fundo é um carro, reduzido ao carro, basicamente, e o modelo de uma visão pública de cidade para todos. Né? Bom, essa é uma polaridade que já vem há muitas décadas, né? Mas devido à Revolução Industrial do século XIX, basicamente, de lá para cá, nós temos cada vez mais a indústria no início do século passado, século XX, a própria Ford tinha sistema elétrico de transporte. Então, quer dizer que no início, antes de uma borracha, enfim, havia transporte elétrico, aqui no Brasil também pontes, enfim, né? E infelizmente isso foi sendo abandonado pela matriz central, que é o sistema automobilístico de carga e, principalmente nos países periféricos, né? E o carro individual. Quer dizer, essas acho que as duas grandes matrizes que dirigem as cidades, vamos dizer, modernas do mundo inteiro, principalmente norte-americana, que Los Angeles é a encarnação disso, Detroit, nos anos 40, 50, 60, foi a meca da produção de carro,
isso reflete em toda a cultura norte-americana que contaminou, contaminar assim, não é influenciar, é contaminar mesmo, no cinema, e tudo foi influenciado, quer dizer, a visão do consumismo do carro, da potência, né, do homem que sobre os demais, né, a competição, isso nós conhecemos, é motivo de tese, dissertações, eu mesmo estou agora um estudante nesta área, como o carro ele estrutura toda a cidade do mundo. Quer dizer, e a maior criação mais recente do século XX, cidade moderna, feita, baseada no automóvel, infelizmente está no Brasil, que é Brasília. Brasília é a expressão disso, né? Que ela reproduz esse modelo aqui na Brasília, um modelo que, não é por acaso, ironicamente, que o Brasil é o pior sistema de transporte, o pior sistema. Mas, no entanto, ele é feito para o carro. Todos os arquitetos do mundo, grandes arquitetos, se inspiraram no modelo de Chicago, Nova York, todos, mas era o sistema do carro. Quer dizer, é isso que fala. O outro sistema é o sistema europeu, que se manteve no sistema de transporte ferroviário, né, que teve o acúmulo desde o século XIX, com um sistema de transporte ferroviário, baseado na locomotiva, de maré fumaça, como é que foi o ferroviário? E eu coloco orgulho disso, que é um operário que trabalhou na parte da maré da fumaça, que se chama o sistema vapor, que é o que dirige o sistema vapor de transporte do século XIX, século XX, passado, né, que é o sistema baseado na combustão, e essa maré fumaça, como ele chama, ela vai andando na estrada, ficou até os anos 50, né? Meu pai foi desenvolvendo nessa direção, mas, no entanto, o paralelo do Estado do mundo era o sistema já de carga de transporte de pequenos carros, ônibus que espalhavam, caminhões para todo mundo. Esse modelo norte-americano competia com o sistema europeu do ferroviário, e os países do leste todos, também o sistema tanto da vapor, da combustão, como depois a diesel, que foi o salto seguinte. O meu velho acompanhou essa transição, ele exatamente quando descobriu, porque aqui a chamaria as máquinas a diesel, aquela transporte em massa, substituindo aquela muito mais lenta, a vapor, aí ele vai descobrir depois ele trabalha vapor que importava da Hungria. Então os países do leste, todos os países do leste, os países europeus, o leste e oeste, é o sistema de transporte de carga e de massa. Então isso arraigou na parte europeia, no planejamento das cidades europeias, Paris, por exemplo, disso, todas, mas era o sistema de transporte coletivo. Porque quando chegou o sistema norte-americano, chegou tardio para o sistema europeu, que já estava ligado, e entrou o carro. Mas o sistema de matriz norte-americana entrou tardio na matriz europeia, e ele ficou para as cidades novas, ficou fora das cidades antigas europeias. Então, não é por acaso que nós, arquitetos, e todos os principais planejadores, nos inspiramos no modelo francês, o sistema europeu de planejamento, que o Estado, inclusive, isso é importante, não vou entrar aqui nesse ponto agora, que o modelo de planejamento estatal, baseado no sistema de matriz socialista, que foi a Revolução Soviética, na Terceira Internacional, vem da Segunda Internacional do século XIX, a reivindicação dos trabalhadores, de que o Estado tinha que intervir, de forma a alfabetizar, fazer um transporte de educação de massa, foi na Alemanha, o Partido Social Democrata Alemão, nos anos 20 do século passado, é baseado no sistema estatal de planejamento. Então, quer dizer claramente aqui, então se uma vertente socialista, uma vertente social-democrata, que foi que desenvolveu a Alemanha antes de Hitler, na chamada República da Segunda Internacional, os trabalhadores da Segunda Internacional, que é a segunda chama social-democracia, e vai das vertentes mais deterioradas, mais recentemente, que desde o Henrique Cardoso, Brizola e tal, mas todos eles vêm da matriz, não sei se está claro, da intervenção do Estado no planejamento, baseado nas massas. Então eu queria dizer que a vertente que vai refletir na formação dos novos urbanistas tem uma vertente que não é uma questão ideológica, comunista, isso é o capitalismo que tem que atacar. Mas ele tem, no capitalismo europeu, na sua origem, o planejamento baseado no transporte coletivo de massa. Tanto de carga como transporte urbano são os metrôs. O metrô veio desde o século XIX em Paris. Depois a Argentina, Buenos Aires, que Buenos Aires foi, junto com o Chile, Buenos Aires, foi as primeiras cidades que a gente pode chamar, que tem chama urbanidade. Urbanidade é o seguinte, não é que vai crescer a cidade, explodir de qualquer jeito, mas ela cresce com qualidade, a gente chama de desenvolvimento com qualidade. Buenos Aires, foi as primeiras classes médias, as operárias, conseguiu desenvolver o sistema francês, baseado no metrô, baseado nos espaços públicos, o Estado intervém, o peronismo foi um reflexo disso, uma vertente peronista. Bom, então eu quero dizer claramente que nós, até hoje,
colocamos como referência nossa o transporte, o planejamento, o controle público ou estatal, como quiser chamar estatal mais profundo, aquele debate que agora vai acontecer, é isso. Nós temos uma empresa pública de transporte, um sistema estatizado, que é a vertente europeia, no início do século, mais de 100 anos atrás, né, o Partido do Socialismo avançou, ou o controle público, mesmo mantendo as linhas privadas. Nesse caso, também tem uma tradição que nós temos acumulada na Europa. Então, o sistema francês, em Paris hoje, em Barcelona, né, que teve a vertente social-democrata, os partidos operários, que influenciaram o governo, eles estão com controle estatal para valer. Né, fiscalização para valer. O setor privado, sim, gestão pública sobre o sistema privado. Qualquer uma das vertentes, precisa estar claro. A estatal, os países do leste, como a vertente capitalista, mas sob o controle do Estado, as duas, na matriz europeia, os países do leste, comunistas, socialismo, ou na vertente nossa, isso até então, né, pois agora deteriorou a parte leste. Eles têm um importante planejamento público sobre o que a gente chama de equipamentos coletivos de transporte, ou de massa e geral. Educação, hospitais públicos. A parte de saúde também. O SUS, nós tem uma inspiração europeia. Então eu queria colocar aqui que eu queria colocar a memória de vocês, nós aqui, a melhor operária, em século XIX, né? Nós conquistamos, digo agora, nós, eu também sou professor universitário, na vertente dos trabalhadores, de transporte, educação de qualidade, mas sou um assalariado, baseado na educação de massa, de qualidade. Então, a nossa vertente operária vem do século XIX, a nossa vertente passa para a Europa, na sua vertente comunista socialista, depois caiu nos anos 80, mas continua com as tradições do País do Leste, e a vertente ocidental do Oeste, da Alemanha, do Polo Central, França, Suécia, dos países nórdicos. Agora, não é por acaso, eu quero ser bem claro aqui, agora virou moda agora, colocar bicicleta, como é que chama? Passeios públicos, hoje, né, o pedestre é importante, havia assim, as pessoas cicloviários hoje se apoiam na Finlândia, né, os países, mas para fazer aquele sistema de ciclovias, de passeios públicos, teve uma tradição de um controle estatal, de tradição muito de décadas, entendeu? Você dá para entender, vão transplantar os temas da Suécia para cá, ou mesmo Amsterdã, da Holanda para cá, ele tem uma tradição por trás, não é assim para implantar de repente, porque aqui é o contrário, isso aqui é nem privado do ponto de vista norte-americano, que também o sistema partido norte-americano, apesar de ser um privado, tem uma tradição de participação dos bairros, do controle também sobre o setor público, não é tudo, só é o imperialismo, também tem uma tradição importante do controle das sociedades civis, embora privado. Né? Mas eu estou colocando que toda essa luta que se faz hoje da passeios públicos, das ciclovias, que além de mobilidade urbana no Brasil, infelizmente vantagem, no ano passado, é um sistema baseado no sistema europeu. É importante colocar. Bom, então, quando a gente reivindica hoje o transporte de massa, é nessa tradição. Né? Bom, podemos discutir hoje se o sistema de Porto Alegre, por exemplo, ele é controle público sobre o sistema privado e tem uma empresa estatal, uma empresa do Estado, que compete com o sistema privado, que é uma forma de regular o preço de mercado. Isso é uma variante. Duas variantes hoje, que não são de empresa pública, somente controle público do sistema privado. Não tem no Brasil controle estatal, totalmente estatal, e sistema europeu. Bom, então eu queria colocar isso inicialmente, tá? Que infelizmente o Império Norte-Americano chegou tarde na Europa, onde já tinha controle, mas quando pós-guerra, no acordo que fizeram, pós-Dan, todo acordo que nós temos pós-guerra, na primeira, derrota da Alemanha. Derrota da Alemanha não só do ponto de vista fascista, da Primeira Guerra, mas depois da Segunda Guerra, a derrota de Hitler, mas tinha a derrota das conquistas operárias, porque os Estados Unidos penetrou dentro do sistema europeu. Mas, naquele momento, já nos anos 50 e 60, com a explosão do controle norte-americano, desenvolvimentos dentro do sistema europeu, ele já tinha instalado uma rede ferroviária, de transportes, enfim, tinha de décadas. É diferente. Então, mesmo o sistema norte-americano se implantou em Paris, ele ficou na periferia, nas cidades novas.
em Amsterdã ficou fora. Mas o sistema central das cidades históricas, e já tinha implantado o metrô, já tinha implantado o sistema de transporte coletivo. Então eu queria colocar isso hoje na Europa, é um sistema misto. Você tem dominantemente ainda o sistema estatal de controle público, com Barcelona. Esteve aqui dando uma palestra ainda há pouco no arquiteto de Barcelona, controla o sistema. Devido à crise que está acontecendo, eles estão com um problema sério de manter esse sistema todo de controle estatal, público e das linhas. Eu acho que um pouco